Graças e paz, irmãos. Boa noite. Quando a gente vai começar assim a mensagem, via de regra, a gente fica querendo saber o que é que fala para chamar a atenção, o que fala para quebrar o gelo. E dentro dessa mensagem de hoje veio à mente uma metáfora ocorrida de um monge que estava ensinando o seu discípulo e resolveram fazer uma caminhada no meio da floresta, e lá vão os dois caminhando, e de repente o monge avista um escorpião do lado de cá e um pequeno córregozinho do lado de lá. Pelo que tudo indica, esse escorpião que estava do lado de cá é fêmea, e do lado de lá um monte de filhotinhos, aguardando a mãe chegar, desesperados. E o monge, vendo isso, pegou um graveto e foi carinhosamente conduzir um escorpião para o outro lado, até que no meio do caminho o escorpião faz o que é próprio dele, pica a mão do monge, ele solta aquele graveto, a mão ferroada, queimando. Mesmo assim o monge olha para um lado, para o outro e encontra um graveto maior, pega o graveto, vai lá, pega o mesmo escorpião e coloca lá onde o escorpião ou a escorpião estava querendo chegar. E o seminarista, atento, olhou assim: mas para que você fez isso? O bicho te picou e você ainda vai lá, se esforça, pega outro graveto. Mas por que você fez isso se ele te picou? Aí o monge, paciente e calmamente, diz o seguinte: olha, cada um só pode dar o que tem. Picar é da natureza do escorpião e não da minha natureza. Eu dei a ele o que eu tinha. E assim a gente prossegue caminhando a vida e aprendendo também com a natureza muitas outras coisas. Hoje foi-me dado a temática para falar de discipulado e evangelismo. Confesso que foi um desafio na mesma mensagem. Via de regra, a gente fala de evangelismo ou de discipulado. Mas eu descobri, já sabia, brincadeira, descobri que não tem como divorciar uma coisa da outra. Não tem como você evangelizar se você não é um discípulo. E não tem como você, sendo discípulo, deixar de compartilhar o evangelho. E Jesus deixou isso muito claro no livro de Marcos, capítulo 3. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 3, versículo 14. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, faça aí o que for possível dentro da nossa jornada. Marcos capítulo 3, versículo 14. Você pode se colocar de pé para a gente fazer essa leitura? Marcos 3, 14. Se você está com a revista aí atualizada, você lê junto comigo. Vamos juntos? E nomeou... eu sabia, não tinha ninguém lendo comigo, hein? Marcos capítulo 3, versículo 14. Vamos juntos? E nomeou 12... Está errado, gente? É atualizado. Revista... Lê então, por gentileza, meu querido. 12... Obrigado. Pode se sentar, por favor. Agora eu entendi. Perfeito. Queridos, nós temos aqui a forma pela qual Jesus colocou numa ordem de prioridade. E nós, muitas vezes, temos por hábito não priorizar o que é prioritário e não poucas vezes dar um valor prioritário àquilo que é passageiro. Diga-se de passagem, nós vivemos num mundo onde tudo, nós sabemos, onde tudo vai ser corroído pela traça, pela ferrugem. O Senhor Jesus já disse isso em Mateus capítulo 6, que nós devemos ajuntar tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói e aonde a traça não consome. Mas não poucas vezes nós gastamos mais energia, mais força, mais empenho, mais vitalidade para priorizar aquilo que é passageiro. A gente dá um valor eterno ao que é passageiro e nem sempre a gente dá o valor devido àquilo que é eterno. Assim também, não diferente, acontece muitas vezes conosco no que diz respeito a sermos discípulos e proclamadores do Evangelho. Até porque não tem como
embora aconteça muito, proclamarmos o Evangelho, se não, primeiramente, formos transformados por Cristo através do seu Espírito e sermos assim discípulos de Jesus. Aqui nós encontramos uma ordem de prioridade. Primeiro o Senhor nomeou 12 para estarem com Ele, para depois enviá-los a proclamar o Evangelho. A essência do discipulado não é uma lista de afazeres, de tarefas. Não dá para se transformar em um discípulo, ser um discípulo num curso de 6 meses na escola dominical. Não dá, ou um curso de 2 anos aprendendo a ser discípulo. Você pode sim acrescentar um bom conteúdo teológico, filosófico, de outras ordens, à sua massa encefálica, ao contexto cognitivo, mas isso necessariamente não faz de mim e de você um discípulo de Jesus Cristo. Muitas vezes, queridos, o maior problema está a 15 centímetros e nem percebemos. É porque nós, de herança reformada, eu não tenho problema nenhum com a teologia reformada, diga-se de passagem, mas nós, de herança reformada, não poucas vezes damos grande prioridade ao conhecimento cognitivo, e esse conhecimento cognitivo, muitas vezes, ele estaciona a 15 centímetros do coração, não desce, não causa transformação. Você vai ver excepcionais teólogos, mas nem sempre esses teólogos são discípulos genuínos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga-se de passagem, as pessoas que ficaram com inveja do Senhor, as pessoas que buscaram matar o Senhor, eles eram exímios teólogos daquele contexto, escribas, fariseus, dentre outros. A nossa caminhada com Jesus é que faz de nós verdadeiros discípulos. É um chamado a ser antes de fazer. É um chamado a estar com Jesus antes de proclamar a Jesus. Nós vivemos numa cidade que é conhecida como a cidade que não para. E nós podemos ser seduzidos, se não guardarmos o coração, a sermos também constantes ativistas, envolvidos numa série de atividades, um ativismo que necessariamente não significa que somos discípulos por estarmos fazendo. Nós hoje somos chamados a atentar à prioridade que Jesus nos mostra nesse versículo. Primeiro, ele nos convoca para estar com Ele, para depois, tão somente depois, ir por Ele proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho por hábito dizer que não podemos divorciar a nossa teologia, a nossa declaração de fé, da nossa demonstração de fé. E isso é só estando com Jesus. Nós conhecemos a nossa confissão de fé e quando vamos ser recebidos na igreja local, nós declaramos a nossa fé. Quando vamos ser batizados, se já fomos assim encontrados por Cristo, depois dos 12, 13, 14 anos de idade, nós declaramos a nossa fé. A declaração de fé necessariamente não faz de mim e de você um discípulo genuíno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se não guardarmos o coração, nós continuaremos caminhando como muitos, sem perceber que ainda não estamos com Jesus. Talvez nós aprendemos o linguajar gospel, aprendemos a playlist gospel, aprendemos uma série de coisas que faz de nós externamente parecidos com os discípulos de Cristo Jesus. Mas o Senhor está muito mais preocupado o Senhor está muito mais preocupado com quem nós somos em Jesus do que com o que nós fazemos por Jesus. Claro, irmãos, eu não estou chamando aqui a você viver uma vida de contemplação, de como lá atrás, ir para um mosteiro e ficar longe do mundo, incontaminado pelo pecado, ilusão, doce ilusão, né? Porque a sedução do pecado, ela brota muitas vezes de dentro de nós. Não adianta, como muitos na história tentaram viver uma vida em Cristo Jesus, ou uma vida devota ao Senhor, e criaram mosteiros e mosteiros e mosteiros. Não é isso.
é estar com Cristo em todas as áreas da nossa vida, em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada, em todo o tempo. Jesus não apenas comissiona os seus discípulos para a missão, nós temos por prática sempre falar da grande comissão. E isso é necessário, importante e imprescindível. Mas não podemos nos esquecer que, crucialmente, Jesus os convoca primeiro a estarem com Ele. Talvez, por isso, muitas vezes, alguns problemas que passamos, que entendemos ser comissionados, mas não tivemos um relacionamento sincero com Jesus até então. E devemos guardar os nossos pés, guardar o nosso coração, se é esse o nosso caso, pedir ao Senhor que de nós tenha misericórdia. E aqui, contrariando muitas recomendações homiléticas, o nosso sermão só tem essas duas dimensões do discipulado. A dimensão relacional. O Senhor nos chama para uma vida de relacionamento. Ele não criou um time na linguagem hoje do mundo corporativo. Ele não criou uma equipe de trabalho. Ele chamou homens para viver em novidade de vida, sendo transformados num relacionamento full time com Ele. A partir daí, então, serem enviados por Ele. O primeiro e primordial propósito da escolha dos 12, e claro, você sabe, não somente dos 12, meu chamado, seu chamado, o primordial propósito é para estarmos com Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes isso não é priorizado porque isso não dá tanto ibope, entre aspas, isso não é muito visto, mas é sempre visto quando a ausência de Cristo na pessoa, minha ou sua, é percebida, é porque nós não estivemos com Ele. Talvez a nossa ineficácia de proclamar o Evangelho, ou a nossa ineficácia na esfera proclamacional, é porque também estamos sendo ineficazes nessa dimensão relacional. Não estamos nos relacionando verdadeiramente como devemos ou deveríamos com o nosso Senhor Jesus. Essa dimensão relacional do discipulado é o retorno ao centro, é retornar a Cristo, é viver com Cristo, em Cristo, sempre, sempre, sempre priorizando isso. Porque eu acredito que você deve se lembrar, João 15, foi ele que disse que sem mim... Como é que está escrito lá, irmãos? Sem mim, nada podeis fazer. Nada. E se ele disse, nada é nada. Não é alguma coisa. Não é uma parte de algo. Nada, nada, nada. Antes de qualquer ação exterior, é necessário um vital relacionamento interior com Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa externa, é necessário essa busca insaciável, interna, da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Marcos usa essa expressão grega para falar estarem com Ele, não é algo pontual, não é apenas um momento, não é apenas uma etapa, uma jornada ou uma temporada, é viver continuamente num relacionamento sincero e profundo com o Senhor Jesus. Aí sim, a gente vai conseguir compreender que desse relacionamento é que brota a nossa missão. É daí que brota a nossa missão. E essa comunhão profunda, de proximidade, não é como os discipuladores ou os rabinos e os mestres daquela época faziam, que escolhiam os mais capacitados, os mais de nobre conhecimento, os mais inteligentes, e chamava para ser seus talmidinhos, os seus discípulos. E assim ensinavam uma série de coisas, especialmente os 613 mandamentos e tantas outras coisas, a ponto dos seus discípulos memorizarem toda a lei. Deu para ver o resultado. Os mais experimentados, como viveram, como buscaram tirar a vida de Jesus. Não foi assim que Jesus chamou os seus discípulos, mas os chamou para estar com Ele, não apenas para assistir às suas obras, seus milagres, não apenas para serem ouvintes ou espectadores
espectadores dos seus ensinamentos, dos seus sermões. E que sermões! O Sermão da Montanha não foi para ser um mero espectador, mas para uma vida partilhada, para observar com paciência, para ser corrigido, como Pedro, não poucas vezes foi corrigido, para ser exortado, encorajado, instruído, ensinado e aí sim capacitado a partir desse relacionamento sincero com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se trata de adquirir conhecimento intelectual apenas, mas de ter a alma moldada e mudada pela presença do Senhor e Salvador das nossas vidas. Essa é a esfera relacional de um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, que devemos priorizar, cuidar bem das raízes. Quando nós cuidamos bem das raízes, nós perceberemos que os frutos virão no tempo certo, da forma certa. Parafraseando um teólogo chamado N.T. Wright, ele fala que no Novo Testamento, frequentemente aponta os discípulos que eles não são chamados para uma nova religião. Eles não são chamados para um novo corpo doutrinário, mas para um novo estilo de vida, e esse estilo de vida centrado na pessoa de Jesus. E para nós não pode ser diferente. Em hipótese alguma pode ser diferente. Esse novo estilo de vida, ele é forjado, ele é moldado e ele é mudado quanto mais tempo passamos com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Você vai ver homens como John Knox, fundador do presbiterianismo, você vai ver homens como Lutero, como Calvino, tantos outros homens que só fizeram o que fizeram, claro, evidentemente devido a uma vocação, mas porque eles eram zelosos em estarem com Cristo. Eles eram zelosos por sua vida devocional, extremamente zelosos, cuidadosos e criteriosos. A ponto dos seus discípulos próximos, por vezes, até ficarem irritados com o tanto de tempo que Lutero dedicava à oração matinal. E ele exortava os seus discípulos queridos, dizendo, olha, depois que eu oro, 50% das coisas já foram bem feitas. Agora as outras coisas eu só não preciso atrapalhar o Senhor. A oração, a dedicação às disciplinas espirituais, hoje no nosso contexto, é a forma de estarmos com o Senhor. E devemos ser zelosos com isso. Volto a dizer, a nossa cidade, não só a nossa cidade, a nossa geração, essa geração que é conhecida como a geração que não se desliga, se deixar a corda já procurando o celular, passando ou para cima ou para o lado, seja lá o que for, ou digitando ou observando, não consegue desplugar, não consegue desconectar, não consegue parar, muitas vezes também não consegue dedicar tempo para estar com Cristo. Talvez é monótono demais ficar 10, 20, 30, 40, uma hora orando, dedicando tempo à leitura da palavra. Irmãos, que o Senhor guarde o nosso coração e nos ensine a dedicar tempo de qualidade para você estar com Jesus. E não só num período da sua vida, não só no início da jornada. Anteontem recebi um pastor de Recife lá em casa, 70 anos de idade, pastor Halley, já está para aposentar, mas ele estava aqui, foi também em Belo Horizonte, agora está em Águas de Lindóia, depois vai voltar para São Paulo de novo, para conversar com alguns pastores, porque ele está plantando 10 igrejas, a partir da igreja dele, a Igreja Presbiteriana de Candeia, lá em Recife, na região de Japoatão dos Guararapes, está plantando 10 igrejas no interior de Pernambuco. Irmãos, ele poderia estar pensando em aposentar, mas toda hora que você chega perto dele, você vê que é uma paixão desenfreada, perceber que o evangelho não está sendo pregado lá naquele lugar, mas é um homem extremamente zeloso com a sua vida devocional. Nesses últimos tempos eu até perguntei para ele, ei pastorzão, como é que está a memorização dos salmos? Ele passou a memorizar todos os salmos. Ele falou, é uma forma de eu cuidar para não ter Alzheimer claro, uma forma muito preciosa de eu sempre estar com o Senhor.
Irmãos, e a gente percebe que se a gente deixar, irmão, a gente vai junto com a multidão e acha que é só fazer. É só fazer eventos bem organizados, é só fazer cultos bem estruturados, liturgicamente, pedagogicamente, todo bonitinho, organizado, com os elementos do culto tudo direitinho. E, aleluia, glória a Deus, vamos embora para casa sem peso na consciência. Mas não é isso, irmãos. O problema é que a gente acreditou que é isso, mas não é isso. Isso tudo tem que ser fruto do nosso estar com Cristo. Isso não é o estar com Cristo. Temos por hábito dizer que o culto que prestamos nesse culto, nessa celebração coletiva, é o reflexo do culto que nós prestamos individualmente no dia a dia. Porque se nós não estamos com Cristo no dia a dia, quando nós vamos nos reunir, não é nada mais, nada menos que performance. E nada além disso. Só, irmãos, que muita gente está indo nessa vala da performance e fazendo tudo bonitinho, direitinho, ó, like, 252 likes. Mas eu não sei se Jesus está dando like, não sei. Mas é claro, isso não é meu dever, é o dever dele. Eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Me faz lembrar de uma comitiva de pastores da África do Sul que foi nos Estados Unidos ver uma igreja que estava plantando várias igrejas e também estava treinando vários líderes, e eles voltaram para a África do Sul para prestar relatório para os seus amigos e colegas pastores, e chegaram lá e ficaram embasbacados, impressionados com tanta arte, com tanta beleza, aquele culto todo sincronizado, você não precisava nem de tocar a bola, o cara já estava ali pronto. A moça do coral entrava na hora certa, o diácono chegava na hora certa com isso, o pessoal da área da música entrava com os hinos certos, tudo assim, quase que um negócio hollywoodiano. E na hora do pastor ir pregar, meu irmão, um negócio internacional. Subiu de uma plataforma, meu amigo, e os pastores relatando aquilo, falando que beleza e que coisa linda. Aí um pastor levantou, irmãos, agora o que mais me impressionou de verdade é como que eles conseguem fazer tudo aquilo sem o auxílio do Espírito Santo. Eu não consegui perceber a presença de Deus naquilo. Não consegui. Irmãos, nós corremos o risco de fazer sem ser discípulo de Cristo Jesus. E esse Marcos 3,14 vem nos mostrar que a nossa identidade como discípulos de Cristo tem a ver com o nosso relacionamento com a pessoa de Cristo, e não o que fazemos. E não a nossa eloquência na hora de pregar, ou o nosso conhecimento, o nosso arcabouço teológico, filosófico, seja de que ordem for. Nada disso. Isso pode impressionar quem? Os homens. Lembra de quem impressionou os homens com as suas orações nas praças? Com as suas ofertas, assim, grandiosas? O Senhor Jesus bem disse, eles fazem isso para agradar os homens. E Jesus até falou, e eles já receberam o seu galardão. Quer agradar os homens? Então há de receber os tapinhas nas costas. Ó, muito bem. Mas nós devemos estar mais preocupados em agradar aquele que nos chamou, que nos separou para louvor da sua glória, a fim de sermos a semelhança dele em todo tempo, em todo instante. Essa primeira dimensão, irmãos, infelizmente muito negligenciada, exorta-nos hoje a verificar como que está a nossa vida devocional, como que está o nosso cuidado elementar, irmãos, com a leitura da Bíblia. Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas quem lê a Bíblia todos os dias, quem leu a Bíblia nessa última semana, quem tem esse cuidado de orar com frequência, instância, buscar orientação pelo dia, pelas decisões, quer sejam elas importantes, aparentemente não importantes, como a decisão onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, com quem vou namorar, com quem vou me casar, qual é o ministério, quais são os meus dons, Senhor. Eu quero entender aonde o Senhor quer que eu esteja servindo ao Senhor. Mas isso tudo deve brotar do estar
com Ele. Não de necessidades outras que temos aqui ou ali. Que Deus, na sua bondade infinita, desperte o nosso coração para essa dimensão relacional do nosso discipulado. E claro, quando nós nos relacionamos com o Senhor, evidentemente vamos nos relacionar com a igreja do Senhor. Vamos empenhar os nossos dons e talentos, aonde nós nos dispusemos a servir ao Senhor. Não tem discípulo sem igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que aquele que faz parte do corpo de Cristo, por mais complicada que seja a igreja, entre aspas, nós somos chamados para servir com os nossos dons e talentos, onde? Na igreja do Senhor. E quando essa alegria de estar com Cristo, essa satisfação que nós temos de estar com Cristo, quando o viver em Cristo se torna de fato o que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, irmãos, automaticamente você vai se sentir impulsionado a ir por Cristo. Porque o nosso discipulado, ele não se restringe a estar com Cristo. A nossa vida como discípulos de Cristo Jesus, o estar com Cristo não é um fim em si mesmo. Na verdade, é como que a seiva, é como que a nossa capacitação para ir por Cristo e para a glória de Cristo. Essa segunda dimensão do discipulado, que agora sim, a dimensão proclamacional, ela deve vir da dimensão relacional e não o contrário. Nós devemos entender que após, e somente após, estarmos com Cristo, é que nós somos enviados por Cristo. Muitas vezes nós temos até dificuldade de compartilhar o Evangelho, de falar do Evangelho. Falamos de tanta coisa com facilidade, falamos de Coríntios. Tem algum corintiano aqui, irmãos? Raça em extinção. É brincadeira, é brincadeira. Falamos de Palmeiras, é pouca gente, né? Ah, olha, a animação total. A irmã até sorriu, estava chorando até agora. Brincadeira. Irmãos, falamos de Atlético, de Cruzeiro, para eu que sou mineiro, né? Falamos de tantas coisas, falamos do camarada que tacou fogo no corpo no metrô, falamos da menina que envenenou a outra adolescente com bolo, a adolescente, falamos de tanta coisa com facilidade. Mas temos, não poucas vezes, uma dificuldade enorme de falar de Jesus. Talvez pelo medo de sermos cerceados, talvez pelo mesmo de sermos cancelados. Hoje está uma mania, né? Cancela aqui, cancela ali, cancela colar. Pois que cancele. Pois que cancele. A boca fala do que o coração está cheio. E se pouco falo de Cristo, isso é um diagnóstico que eu estou dedicando pouco tempo para estar com Cristo. É um diagnóstico. Nós somos chamados para essa dimensão proclamacional, mas antes não podemos esquecer, para eu poder dar, cada um dá o que tem, para eu poder compartilhar do amor de Cristo, eu primeiro preciso ser transformado, moldado e mudado por Cristo. Isso, lembrando, isso não é um ato. Isso, na verdade, é algo que é contínuo, é um processo constante e contínuo, como nós cantamos aqui, até que Ele venha. Até que Ele venha. Nós somos chamados a viver isso. Essa segunda dimensão de sermos enviados nos faz lembrar que o discipulado não termina no relacionamento pessoal com Cristo, mas ele transborda do relacionamento pessoal com Cristo. Quando o nosso proclamar for fruto do nosso relacionamento com Cristo, irmãos, aí veremos a total diferença. O apóstolo Paulo, ele fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Passar por necessidade, por humilhação, por honra, por escassez ou por abundância. Em tudo, em todas as coisas eu já tenho experiência, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é aquele que me fortaleceu, não é aquele que me chamou, é aquele que me fortalece no relacionamento contínuo, nessa jornada de estarmos com Cristo para falarmos de Cristo.
Quando o estar com Cristo é sincero, é prioridade para o nosso coração, irmãos, é espontâneo o proclamar a Cristo. É natural, não é algo sobrenatural. É claro, irmão, você está entendendo. É sobrenatural proclamarmos o Evangelho. Mas é um sobrenatural natural. É um extraordinário dentro do meu ordinário, do meu dia a dia. E isso o meu coração anseia de falar, de compartilhar, de proclamar, de ensinar, de instruir, exortar a andarmos com Cristo e proclamarmos a Cristo. Nós, pela palavra de Deus, entendemos que nós recebemos poder de Deus ao descer sobre nós o Espírito Santo. E esse poder não é para nós batermos no peito e achar que a gente faz parte agora dos novos Vingadores, né? Do Thunderbolt, sei lá, coisa dessa ordem. Não é para a gente achar que agora a gente está cheio de si. Não, é para proclamarmos o Evangelho, para sermos testemunhas de Jesus. Nós recebemos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, com essa finalidade, falarmos de Jesus em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, não é opcional. Essa parte relacional não é opcional. A proclamacional também não. É uma ordem. O Senhor deixa bem claro para nós que o recebimento do Espírito de Deus é para sermos instrumentos nas mãos do Redentor. Eu vivi a minha infância, adolescência, juventude, tateando no escuro. Dentro da minha casa tinha sessões espíritas, coisas horrendas, que não vale nem compartilhar. Eu lembro uma vez que eu vi a mulher que chegava lá em casa, de uma hora para outra ela começa a cuspir no chão do quarto da minha mãe. Eu falei, que nojo. Na hora que eu olho, era uma praça de sangue. Do nada, como diz a galerinha, do Neidam, ela começou a cuspir sangue. Eu falei, cruz credo, vou sair daqui. Aí eu, saia não. Eu falei, misericórdia. Não falei misericórdia que eu não conhecia o evangeliquez. Eu travei as 4 rodas. Se você sair, eu vou quebrar seu pé. Eu falei, meu Deus. Como é que essa pessoa sabia? E aquilo começou a me impressionar. E eu comecei a falar com Deus de noite, eu comecei a buscar, eu comecei a ir nas reuniões que esse tipo de coisa acontecia. E eu vi que ali não era meu lugar. Aí eu fui para as reuniões de testemunho de Jeová, que meu outro irmão participava. E eu falei, gente, aqui não está legal esse negócio. E eu tentava, buscava, tateando no escuro, até que ele me achou. Louvado seja Deus. Irmãos, eu sei o que é andar perdido. Eu não sei se você se lembra o que é ser perdido. Ou talvez, não sei se você teve essa experiência de andar tateando no escuro, como dezenas e dezenas e milhares de pessoas se encontram. Agora eu sei também quando você é abraçado ou abraçada pelo amor de Jesus. Desde aquele dia, nada mais importa para mim. Só Jesus. Só e somente só. E falar do seu amor, e viver o seu amor. Me relacionar com Ele, aquele que tanto me amou, por misericórdia e graça, me resgatou. Ah, meu irmão, eu não tenho mais nada a fazer nessa vida, senão proclamar o seu amor, para aqueles que, como eu, viviam tateando no escuro, possam encontrar luz, a verdadeira luz do meu Salvador Jesus. Um missionário que trabalhou na Amazônia, ele tem uma frase que é a seguinte: nós só temos uma vida, e ela logo passará. Preste atenção, vou repetir, só temos uma vida, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo é que permanecerá. Somente o que for feito por Cristo é que permanecerá. Irmãos, nós somos chamados por Cristo das trevas para a sua maravilhosa luz. Recebemos por graça o Espírito Santo. E também a vocação e o comissionamento. De graça recebeste, de graça
dai. Nós não somos chamados das trevas para a luz, recebemos o presente, a dádiva da salvação, a graça da vocação, o Espírito Santo Consolador, para sermos como que bibelôs dentro da igreja do Senhor, com boas performances, amém, glória a Deus, aleluia, vamos embora para casa, domingo que vem nós voltamos. Não é para isso, não, de jeito nenhum. Ser assim, ou talvez pensar que ser discípulo de Cristo é isso, é um dos pensamentos mais medíocres que um cristão pode ter. Ele nos chamou, irmãos, para transtornarmos o mundo, para virarmos esse mundo de cabeça para cima, para sermos sim aqueles que proclamam o Evangelho a tempo e fora de tempo, claro, irmãos, com sabedoria e graça, com inteligência. É só pedir, que Ele tem prazer em dar, compartilhar. Não é como um colega, uma determinada vez, falou, eu vou evangelizar. A primeira pessoa que sentada do meu lado, virou para mim, eu estou falando de Jesus. E a pessoa falou assim, nossa, está quente, né? Ele falou, quente é no inferno. Não, irmão, não é isso. É com graça, com sabedoria, com inteligência. E o Senhor concede essa graça, essa sabedoria. Esse chamado do Senhor para estarmos com Jesus, Ele sempre, irmãos, sempre, se for um chamado genuíno, Ele sempre vai redundar, Ele sempre vai transbordar num chamado para proclamar a Jesus. Onde? Em todo lugar. Quando? Em todo tempo. E fora do tempo. Como? Na graça que Deus supre. Ou será que Ele parou de suprir? Ou será que Ele parou de usar pecadores e pecadoras? Eu creio que não. Eu creio que Ele continua chamando homens e mulheres para serem seus discípulos queridos e amados. Quando nós compreendemos, por exemplo, que está em João 15,16, não foram vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vocês, indo, deem muito fruto e o vosso fruto permaneça. Irmãos, não é opcional. Nós não temos escolha. Todo discípulo de Jesus Cristo, ele é vocacionado para proclamar o Evangelho. Tunica Vandermeer, uma missionária que trabalhou durante muito tempo na Angola, ela tem uma frase que é conhecida no contexto dos missionários. Todos nós, discípulos de Jesus, somos vocacionados. Temos uma vocação para proclamar o Evangelho. Alguns obedecem. Alguns. Você está entre os que obedecem ou os que... reticências. A autoridade para proclamar, a eficácia para a proclamação, elas derivam do nosso estar com Cristo. E não de um curso de final de semana, e não de uma classe dominical. Tudo isso é importante e necessário, aperfeiçoamento dos dons, mas isso não é o essencial. O essencial é que a nossa dimensão do nosso discipulado proclamacional derive do relacional com Cristo e com a sua igreja, a fim de que possamos fazer a obra do Senhor conforme a vontade do Senhor. Não podemos separar essas duas dimensões, relacional e proclamacional. Muitas vezes fazemos isso. Infelizmente, queremos proclamar Cristo sem ter Cristo. E o resultado nós sabemos, não há frutos. Mas o Senhor nos chama hoje para, se for necessário, pedir perdão. Senhor, eu estou fazendo as coisas erradas, eu preciso priorizar estar com o Senhor. Eu preciso da sua graça, eu preciso do seu favor, eu preciso do seu perdão. Aí nós vamos buscar estar com Cristo, nós vamos buscar viver em santidade, como foi cantado e muito bem cantado, até que Ele venha. Amém? Você tem essa esperança que Ele há de voltar? Eu tenho. Quando fala disso, meu coração dá até uns remeleixos, assim, uns negócios, as minhas entranhas. Jesus, como é que vai ser esse dia? Deve ser muito doido, meu irmão. Nem Spielberg consegue descrever com tanta técnica, não tem como descrever como vai ser. Todos os olhos o verão. Eu fico imaginando o desespero de alguns e o contentamento de outros. Não só os de fora, mas os de dentro da igreja também.
Eu fico imaginando a festa que vai ser, mas o desespero, a angústia que vai tomar o coração de alguns. Irmãos, eu tenho convicção absurda pelo Espírito Santo, só por Ele, que eu vou estar entre aqueles que vão estar fazendo festa. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Irmão, só assim para o Senhor tirar eu de onde eu estava para me colocar onde eu estou. Só pela graça do Senhor. Eu não tenho como duvidar. Irmãos. E João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, ele fala, vejam que grande amor nos concedeu o Pai, o fato de sermos chamados filhos de Deus. E é verdade, somos filhos do Deus Altíssimo. Mas ainda não se manifestou o que seremos, porque quando Ele vier, como Ele é, nós seremos. Eu aguardo esse dia, meu irmão. Mas esse aguardar desse dia eu não posso fazer de uma forma passiva, letárgica. Até porque o texto que eu estava referindo, primeira epístola de João, fala que aquele que tem essa esperança da vinda de Jesus, ele santifica-se a si mesmo, como Jesus é santo. E esse santificar não é só se abster do mundo, da corrupção, do pecado. Esse santificar é ativo também, não é só passivo, não é só não fazer. É um fazer constante e contínuo, porque eu fui alcançado pela graça. Essa separação da minha vida para a glória de Jesus. Quando? Em todo o tempo. Onde? Em qualquer lugar. Como? Na graça que Deus supre. Somos chamados para estar com Ele e somos chamados para ir por Ele. E todo aquele que entende isso, não tem isso como um peso, irmãos. Não é pesado servir a Jesus. Como diz um hino da harpa cristã, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Irmãos, não é pesado. Pesado foi a cruz que o meu Salvador levou. Pesado foi os cravos que cravaram o meu Senhor naquela cruz. Pesado foi o sacrifício dele que foi no lugar de mim. Como o profeta Isaías escreveu, pesado foi o Senhor moeu o meu Salvador por minha causa. Servi-lo é satisfatório, honroso, privilégio. Mas quando eu estou com Ele, quando eu me satisfaço nele, quando Ele é de fato a razão da minha vida, quando Ele é a razão da minha alegria, eu vou conseguir compreender melhor, com mais clareza, que ir por Ele é um privilégio, não é um peso, não é dificultoso demais, pelo contrário, é honroso demais. Um outro missionário, o nome desse é Carlos Studd, o que o Cristiano Ronaldo é para o futebol hoje, na época dele era para o cricket na Inglaterra. Ele abandonou tudo por amor a Jesus. Tudo. Ele doou toda a sua riqueza por amor a Jesus. Um castelo que ele tinha, doou para as missões. A vida que ele tinha, doou por Jesus. E é dele uma frase: se Jesus, sendo Deus, morreu no meu lugar, não existe sacrifício nenhum grande demais que eu não possa fazer por amor a Ele. Se Jesus é Deus e morreu no meu lugar, não existe sacrifício nenhum grande demais que eu não possa fazer por amor a Ele. John Piper, e aqui eu estou concluindo, ele tem uma frase: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Se ele não é a nossa satisfação, ele não será a fonte da nossa proclamação. Se nós não deleitamos nele, seremos como cego guiando cegos.
se Ele não é a razão da minha vida, eu não tenho como compartilhar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, que o Senhor nos ajude, que o nosso coração, a nossa alma se curve diante de Jesus, se necessário for, para pedir perdão, para pedir um novo coração, para pedir nova direção, decisões tomadas segundo a vontade do Senhor, advindos de um relacionamento sincero e verdadeiro. Se Ele não é a sua satisfação, alguma coisa é. E se Ele é a sua satisfação, será leve a proclamação.